Olá, boa noite. É com grande prazer que estamos aqui reunidos mais uma vez com essa live Boa Noite com a doutora Andréa Bacelar. Eu gostaria de informar que essa live estará gravada no IGTV e também no YouTube da Carlos Bacelar Clínica, tá bom? Então, quem se interessar, se o assunto for pertinente, se você conhece alguém que essa live possa efetivamente ajudar, por favor, compartilhe essa live com outras pessoas que possam efetivamente se identificar com essa proposta ou que estejam vivendo essa situação da insônia, né, desse problema, dessa outra pandemia que nós estamos vivendo hoje. A finalidade, mais uma vez, desse encontro é tirar dúvidas, é dar dicas, é informar, é definir mitos e verdades a respeito de temas do sono. E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Alguém que queira até fazer alguma pergunta, pode fazer aqui mesmo nos comentários, que eu vou subindo e descendo aqui as perguntas, aqui os comentários, e a gente vai conversando. Então, então vamos contextualizar o que ficou da última live, né? A gente ficou falando um pouco sobre insônia, e aí veio a questão da terapia cognitivo-comportamental para insônia. Então é isso que a gente vai abordar, mas antes eu queria que vocês entendessem o que é o transtorno da insônia. Transtorno da insônia é uma situação individual, específica, que precisa ser diagnosticada, em que o indivíduo tem dificuldade para iniciar, manter, sono fragmentado, despertar precoce, insatisfação com o sono e um despertar que não é reparador. Então o dia não fica bom. As pessoas têm queixas diurnas, então existe uma questão diurna, é um problema de 24 horas que acontece. Eu tô vendo aqui que a doutora Isadora entrou e eu vou tentar conversar com ela daqui a pouquinho. Então, ou daqui a pouquinho eu peço para ela me solicitar, ou daqui a pouco eu mesmo vou encontrá-la aqui e vou solicitar para que a gente tente esse papo, né? Que ela é uma terapeuta, ela é psicóloga e ela faz, né? Ela tem essa formação desse tipo de terapia específico para insônia. Então ela pode nos ajudar e até também ajudar a responder algumas perguntas. Mas vamos lá. Eu tô vendo aqui já alguns comentários de pessoas com insônia, que eu vou conversar, né? Vou conversar com a Larissa, vou conversar com a Flávia, tá bom? Eu só queria antes contextualizar então essa questão. Então eu estou neste contexto, nessa dificuldade nas 24 horas, isso acontecendo pelo menos 3 vezes por semana, isso acontecendo por pelo menos 3 meses. Isso define o transtorno da insônia. É lógico que muita gente que tem insônia, e aí por isso eu quero mostrar a gravidade que é ter insônia. Não tem por 3 meses. Tem por 5 anos, tem por 10 anos. Ou pessoas que chegam e falam assim, olha, eu não sei o que é dormir bem. Eu nunca dormi bem. Então essas são as queixas que chegam no consultório. E as queixas, pior ainda, são as queixas de pessoas que se automedicam ou que já tomaram várias medicações, às vezes de forma inadequada, em dose inadequada, em horário inadequado. Então tudo isso a gente precisa entender. Insônia é um transtorno crônico, insônia é difícil de tratar,
Não existe um remédio mágico, então também quando a gente chega para o médico, não, eu vim aqui e a senhora é a minha última solução, eu quero um remédio para eu dormir a noite inteira e acordar bem, ativa e feliz. Logicamente, se esse remédio milagroso existisse, eu seria a primeira a prescrever. Mas tratar insônia passa por muitas situações, né? Muitas situações interferem diretamente no sono. E aí vem um outro conceito da insônia comórbida. A grande maioria das insônias estão associadas a um outro problema, ou a um outro transtorno, ou uma outra doença. E aí já define que não é receita de bolo, porque eu posso entrar naquele contexto que eu expliquei aqui, o que é insônia, e ter dor. Eu tenho uma forma de tratar isso. Não, eu tenho insônia e eu sou muito ansioso. Eu tenho insônia e eu já tive depressão, eu já tratei depressão no passado. Eu tenho insônia e eu durmo num ambiente muito poluído, com outra pessoa que faz barulho ou que ronca, com um ponto de ônibus perto da minha casa, não tem um conforto adequado. Então, eu tenho uma outra associação. Eu tenho insônia, mas eu não durmo em horários regulares, porque eu trabalho em turno. Então, imagine que dos contextos é uma regularidade de horário de deitar e de levantar. E, de repente, eu não posso deitar e levantar no mesmo horário porque eu trabalho em turno. É claro que isso é um fator agravante, promotor e perpetuador da insônia. Eu tive insônia lá no passado, não procurei ajuda e criei hábitos irregulares e inadequados. Eu só durmo com a televisão ligada. Eu só durmo depois que eu faço uma ingesta de uma taça de vinho ou de 3 latas de cerveja. Não, para eu dormir eu preciso ir para a academia. Então, são situações que a gente acaba associando, que inicialmente até dá certo, mas que vão perpetuar essa dificuldade em algum momento da noite ou efetivamente acordar e não estar bem. Como eu sei então? Eu tenho que despertar espontaneamente e estar bem. Eu recuperei o meu físico e eu recuperei a minha mente para viver aquele outro dia. Isto não acontece. E isso não acontece cronicamente. E aí a gente, então eu vou cochilar até um pouquinho mais. Já que eu não dormi, eu não vou levantar às 7. Poxa, eu vou estender. E aí eu fico mais tempo na cama. Com essa pandemia, com a facilidade de estar em casa, de estar na cama, de poder estar na cama, isso dificultou mais ainda, isso agravou muito, não somente pelos medos, pelas incertezas, por demissões, por lutos, por doentes da família, por ter Covid, né? O fato de ter Covid piorou muito esse binômio, depressão, insônia, ansiedade, insônia, estresse e insônia. Profissionais da área de saúde, eu não sei se tem alguém aqui, sabem, né, que não, inclusive tem uma publicação que mostra que não há necessidade de estar apenas no front, né, não é só aquele que está ali no centro de terapia intensiva com aquele paciente entubado, pronado com Covid. O fato de você estar trabalhando com saúde numa pandemia e lidando com doença e com doentes diferentes de Covid, isso foi um grande fator de estresse pós-traumático, né? Existem vários profissionais
que estão com aquela síndrome chamada burnout, né? Que é o esgotamento físico e mental, independente da nossa vontade, é não conseguir seguir adiante, não conseguir dar conta do que efetivamente você fazia antes da pandemia. Então, isso é mais ou menos um contexto que define esse indivíduo, essa pessoa que tem insônia. Então, não é simples. Não adianta chegar, não, doutor, eu tenho insônia, o que eu faço, hein? Qual é o remedinho que eu tomo? Não é isto. E mais do que isso, se a gente não diagnostica a comorbidade, né? Eu sou obeso, eu estou sobrepeso, eu tenho artrose, enfim, trato uma outra doença crônica, eu trato diabetes, eu sou renal crônico, enfim, existem tantas doenças, né? Hipertensão arterial descontrolada e insônia. Aí a gente vai olhar a quantidade de remédios que esse indivíduo faz. Então, muitas das vezes, remédio para tratar aquela outra associação pode piorar a sua insônia. Então, às vezes, também é trocar o remédio da outra condição que vai fazer com que eu melhore a minha condição da insônia. Então, entendendo essa questão, a gente já também entende que tratar insônia é difícil. E tratar insônia exige do próprio paciente uma condição de ele se ajudar, de ele assumir as condutas que o médico, que o terapeuta pedem para ele. Porque tomar o remédio, gente, é fácil, né? Olha, às 23 horas você engole. Eu vi aqui, a Flávia diz que toma Zolpidem, mas não adianta, não aguento mais, o que fazer? É porque é isso. O Zolpidem, né, é um indutor de sono, de ação rápida. Então, é um paliativo para desligar. Mas é só isso? É essa só a questão? Provavelmente não, porque não está adiantando e não aguenta não dormir. Porque o dia seguinte fica extenuante, né? Quem não tem esse problema, passe uma noite em claro e veja como é que você fica no dia seguinte. Péssimo, né? Imagine o insônia, que não é uma noite, são todas as noites. Umas piores, outras menos piores. Mas não existe aquela questão de deitei, dormi a noite inteira e despertei bem, satisfeito com esse meu sono. Então, isso é a rotina do indivíduo com insônia. E aí, lógico, eu tenho mau humor, eu não quero passear, eu não quero me divertir, eu não quero viajar, eu vou mudar de quarto, aí a minha rotina vai piorar mais ainda. Eu deixo de ter uma vida social por conta disso prejudicar mais ainda o pouco tempo de sono que eu tenho. E também, gente, as crenças amplificam. Se chega um indivíduo no consultório dizendo, olha, eu não durmo há 10 anos, é lógico que ele tem uma história de 10 anos. E ele tem mecanismos que ele adotou achando que pudesse ajudá-lo e que não ajudou. Então, existem muitas crenças, muitos pesos que são colocados nesse paciente. Meu casamento terminou porque eu não durmo. Como é que eu consigo? Eu não ganhei a promoção porque eu não durmo. Meu sono é ruim. Então, o sono tem uma culpa maior do que ele deveria ter. E isso faz parte do tratamento não farmacológico. Quando as pessoas chegam já tomando 3, 4 remédios ou já tomaram uma lista de remédios, a primeira frustração é quando eu falo, olha, não é mais remédio, não é isso.
Tudo bem que você pode ter tomado no horário errado, na dose errada, com a associação errada. A gente vai ajustar isso dependendo da sua insônia, individualizando cada caso. Então essa é a primeira questão. Mas também tem a sua forma de tratar. A gente precisa da sua ajuda. E aí, no momento que você entende que você faz parte, a sua mudança faz parte desse compromisso e desse tratamento, aí a gente começa a melhorar. Aí as coisas começam a melhorar. Olha, eu comecei a fazer sono em 2000, quer dizer, tem 20 anos. Muitas pessoas, né, deixaram de ter insônia, ou quem teve insônia crônica, né, e não tem mais insônia, mas está sob controle. O indivíduo que tem insônia precisa ter uma vida regrada. Não tem jeito, é igual o enxaquecoso. Eu tenho enxaqueca. Quem tem enxaqueca, não tem jeito. Tem que dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário, fazer as refeições adequadas. Se eu resolvo dormir de tarde, vai ter dor porque dormiu a mais, vai ter dor porque dormiu a menos, vai ter dor porque não comeu, vai ter dor porque comeu algumas substâncias. Então, a vida precisa ser regrada. E aí, como um todo, a vida precisa ser regrada, né? Isso aí é fundamental. E na insônia também. No momento em que a gente descobre qual é a nossa rotina, qual é o nosso cronotipo. Recentemente, uma paciente que veio com 10 remédios, abusando de remédio, levantava só 11h30, meio-dia, porque não tinha dormido à noite. Então, entendam uma situação. Se um dos sistemas cerebrais que gera sono é acúmulo de vigília, acúmulo de tempo acordado. A gente vai gastando energia e isso chega um momento que o cérebro diz: tenho que dormir, tenho que me refazer para o dia seguinte. Então, se eu levanto 11h30, meio-dia, meia-noite, eu só tenho 12 horas acordado. Eu preciso de 16 em média para começar a ter sono. Então, meia-noite, 1, 2, 3, 4. Então, quem levantou meio-dia, teoricamente, só vai ter sono 12, 13, 14, 15, 16, né? 4 horas da manhã que eu vou ter sono. Não, mas aí eu me deito meia-noite, porque meia-noite já é metade da noite, né? Então, já tá na hora de me deitar. Ah, eu não tenho sono, tá vendo? Eu não tenho sono, mas eu levantei meio-dia, porque eu dormi mal e estendi o tempo na cama. E mais uma questão. A gente precisa se conhecer. Cada um tem um cronotipo. Não é todo mundo que é matutino. Não é todo mundo que é vespertino, né? Começar a sair ou para trabalhar ou para um evento social às 11 da noite, para muitos é uma tortura. Para outros é o momento que eu estou começando a ficar bem. Por outro lado, acordar às 5h30 da manhã para estar às 7 horas em sala de aula, isso é um crime. Isto é um crime. Os adolescentes não têm este ritmo. Não estou falando nem do ritmo genético. Nesta fase da vida, o adolescente tem um atraso na produção de melatonina. Então, é um crime acordar um adolescente que está em fase de maturação, de crescimento, que o cérebro é uma esponja, que tem 10 tempos de aula com informações novas, para ele estar às 7 horas em sala de aula. Não vai aprender. Por isso é que é uma insistência, são manifestos, né? A Associação Brasileira do Sono tenta muito, estamos tentando muito mudar esse horário escolar no ensino médio. Então, vamos lá, voltando. Cronotipo. Qual é o seu? Olhe para si e pergunte, qual é o meu cronotipo? Nossa, sempre gostei de acordar cedo. Gosto do sol nascendo, a minha vibe é essa. Ou não,
eu começo a funcionar depois do almoço, aí eu começo a acordar. Então, eu preciso respeitar isto. Será que dormir mais tarde, deitar mais tarde, não geraria uma pressão para o sono melhor do que deitar 10 horas da noite? E com isso, eu tenho uma pressão maior, eu consolido mais esse sono. Por outro lado, estender esse tempo de sono na cama é diluir o sono. Vamos entender a água como se fosse um sono. Então eu encho um copo com água e bebo, guti, 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 acabei, bebi, saciei o meu sono. Dormi continuamente 8 horas, 7 horas de sono. Meu tempo necessário, individual também. Agora, imagine se eu pego essa água e jogo e borrifo no chão. Eu tenho poças de água. Então, eu tenho uma poça grande, quer dizer, dormi 4 horas aqui. Aí depois eu tenho uma outra poça de mais 1 hora. Depois eu tenho outra de 30 minutos. Eu tenho várias de 15 minutos. Eu tenho microssonos de 3 minutos. Se eu somar tudo, dão 8 horas. Só que a percepção é péssima, a consolidação não existe, os estágios de sono não acontecem adequadamente. Opa, então o que eu tenho que fazer? Juntar essas poças todas para dar novamente o copo d'água. Então vamos fazer isto. E quem faz isso é uma terapia específica para a insônia que faz isso. Deixa eu seguir um pouquinho aqui. Tenho ansiedade, depressão, não consigo dormir à noite, passo a noite em claro e isso piora muito. Exatamente. É um círculo vicioso. Se eu durmo mal, a doença que está associada piora. Se eu pioro da depressão, eu tenho mais insônia. Então a gente tá ali, ó, naquela roda viva. Por isso é que hoje, não é o caso aqui, mas quando a gente faz palestra e quando a gente faz congresso para médicos não especialistas, a gente ensina que não adianta tratar só a depressão, só a ansiedade, só o toque, só a bipolaridade ou só a dor. Ah, tá com dor, tá acordando com dor, então vamos tratar a dor. Não, eu tenho que tratar a insônia e a outra questão simultaneamente. São, às vezes, 2 remédios diferentes, às vezes não. Às vezes eu posso fazer um antidepressivo que é sedativo, melhora o sono e melhora a insônia, e aí vamos avaliando a necessidade de um segundo fármaco ou não. Então é assim que a gente tem que pensar na insônia. É individual, é caso a caso, para que a gente comece a entrar nesse ciclo virtuoso. Nossa, dormi bem. Dormindo bem, eu estou mais motivado durante o dia. Nossa, será que dá para eu ir para a academia hoje que eu dormi bem? E aí eu tomo um sol, e aí isso melhora o meu humor. Aí eu tenho mais reforço positivo, e aí eu tenho mais vontade de fazer as minhas coisas. Nossa, eu dei conta hoje disso, que legal, então eu sou capaz, eu posso. E aí a gente entra num ciclo virtuoso. Essa é a proposta do tratamento conjunto. Vamos ver agora aqui. O meu já tá há 1 ano, quer dizer, mais de 1 ano com insônia. Já tenho 8 anos, sinto que estou cada vez pior. É verdade, a insônia, ela é progressiva, ela piora. Envelhecer não significa ter insônia, mas significa sim, o sono muda. Então a gente tem que entender que o nosso sono, ele passa a ter um tempo total de sono menor e eu passo a ter menos sono profundo. Isso aí é fisiológico, isso é normal. Como é normal também, aquele indivíduo que já tem mais de 65 anos, que se aposentou, que está mais inativo, ele de repente passa a cochilar depois do almoço. Isso é ruim? Isso é proibido? Não, isso não é proibido. Agora, eu não posso trocar o dia pela noite. Isso é um problema.
o idoso também tem mais chance de ter déficit cognitivo. Então, a gente precisa investigar se esse idoso, ele tá... Esquecer, eu esqueci, eventualmente todo mundo esquece, ok. Mas isso está persistente, recorrente. Esqueço de compromisso, perco tudo, estou repetitivo, principalmente essa memória de trabalho, essa memória do dia a dia, essa memória do atual, do almoço, o que aconteceu, quem me ligou. Você falou, você já contou essa história. Quer dizer, isso está acontecendo. E esse idoso está mudando o ritmo muito, passando a ter um sono fragmentado à noite, passando a dormir mal à noite, precisando compensar durante o dia. Opa, preciso de ajuda. Precisamos ajustar isso. Por quê, gente? Aí é uma notícia um pouco chata, mas é um fato. A insônia, a gente achava, até uns 10, 15 anos, que olha só, tudo bem, você tem insônia, é ruim, você está mais mal-humorado, mais irritado, mas isso não compromete a sua cognição em longo prazo. Hoje a gente já tem convicção, muita publicação, muita replicação, que a insônia crônica que eu estou falando, insônia com menos de 6 horas de tempo total de sono, vários anos, isso compromete uma área do cérebro no lobo temporal chamado hipocampo. Então, é uma área em que gera sofrimento. Vários grupos separados com insônia, menos de 6 horas de sono, e não insones, avaliados por 10 anos. O que aconteceu com a imagem desses indivíduos? Mais chance de atrofia dessa área da memória. Então, a insônia não é inocente, ela interfere. Além do que, quando a gente dorme, eu já falei isso aqui também, a gente tem um sistema linfático do cérebro. Quer dizer, a linfa é o quê? É a sujeira, né? É o que a gente tira dos vasos, da veia, né? E é eliminado. O metabolismo no fígado, o metabolismo no rim, a gente elimina isso. No cérebro, a gente também tem um sistema linfático que faz essa limpeza. E essa limpeza é 3 vezes maior durante o sono e durante o sono profundo. Então, olhem a situação. Eu preciso dormir, eu preciso ter sono profundo, eu preciso ter um tempo total de sono bom para que eu retire o quê? Esse depósito de proteínas que é a mesma proteína da doença de Alzheimer. Então, olhem que situação. Precisamos dormir bem. Houve um paper position, uma posição obrigatória do FDA, que é a Anvisa dos Estados Unidos, falando sobre esse Zolpidem que foi citado aqui. Que ele tinha sido lançado, né? Ele foi lançado na década de 90, no Brasil chegou em 2000, e aí em 2012 o FDA teve que se posicionar quanto ao uso do Zolpidem. E aí a posição foi o seguinte: entre não dormir e não usar nada, e dormir às custas de um hipnótico seletivo, é melhor que se durma, que se utilize. É lógico que eu não estou falando utilizar sem prescrição, sem acompanhamento, sem escalonamento de dose. Isso tudo está errado. A gente precisa ter um médico nos acompanhando e nos orientando o que é certo e o que não é certo. Isso é fundamental, tá? Porque senão a gente piora. Quantas pessoas chegam com 2 problemas? Eu tenho insônia e eu tenho dependência de tarja preta. Agora, então eu tenho 2 problemas para resolver: a insônia crônica do passado e o desmame pela dependência e pela abstinência importante que é retirar benzodiazepínico. Então, é importante, gente, a gente buscar ajuda, porque às vezes a gente faz pensando que está acertando
a gente faz coisas que vão prejudicar a nossa saúde. O tranquilizante, ele ajuda, ele é bom, ele melhora, ele relaxa, ele tranquiliza, ele até ajuda no início do sono. Só que ele não é uma medicação de uso contínuo, não é. É uma medicação de dependência. Então, hoje a gente tem um cuidado muito grande em prescrever os tarjas preta, muito grande. Porque a facilidade, e ainda tem gente que fala assim, doutor, eu só tomava meio miligrama, meio é muito pouco, o outro remédio é 150, quer dizer, como é que você compara abacaxi com melancia? Completamente diferentes. Então, a miligramagem de um remédio com o outro não tem nada a ver. Meio miligrama, que daqui a pouco não faz efeito, que vira 1 é o dobro. E às vezes, chegam pessoas tomando uma caixa por noite. Aí são coisas, logicamente, mais graves, mais sérias, mas eu quero te dizer para vocês que existe essa preocupação. E os mesmos tarjas pretas geram o quê? Aí sim, interferem direto no neurônio. Aí a gente sabe que alteram a memória em longo prazo, né? Usando em longo prazo. E hoje a gente vive muito, gente, 15% dos brasileiros tem mais do que 60 anos. Qual é o fator de risco para a demência? Idade. Não tem outro. A parte genética existe, a gente hoje até pode avaliar através do líquor algumas proteínas, mas isso é exceção, né? Eu costumo tranquilizar os meus pacientes que dizem, doutora, meu avô tinha Alzheimer, ou meu pai teve Alzheimer, será que eu vou ter? O que eu tenho que fazer para prevenir? Primeiro que não existe prevenção, né? Existe sim, o que todo médico fala, qualquer especialidade. Aquela tríade, né? Dormir bem, se alimentar bem, fazer exercício. Isso é fundamental sempre. A gente tem que sempre pensar. Nosso corpo não foi feito para ficar sentado 8 horas e a gente não fazer atividade física. Arrume um tempo, nem que seja sábado, domingo e quarta, uma vez na semana, porque eu trabalho, porque eu estudo, porque justificativa, meu filho é pequeno, mudei de estado, justificativa a gente vai ter sempre. Mas a gente tem que arrumar o horário de fazer o exercício. E é isso para qualquer especialidade. O exercício é fundamental. E aí esse tripé realmente minimizam muitas cargas genéticas que nós estamos marcados, que podemos desenvolver ou não. Então, se eu faço uma dieta com carne branca, com legumes, com verduras, com frutas, aquele prato colorido, isso aí que a gente escuta em qualquer lugar, mas é uma verdade, né? Se eu faço exercício, se eu durmo bem, se eu durmo com qualidade, diminui muito a chance de eu desenvolver Alzheimer. Uma outra questão, exercício mental, né? Eu costumo dizer para os meus velhinhos, ficar sentado na frente da televisão, escutando ou notícia de Covid, que, enfim, não deve, ou novela, isto demencia. A gente tem que usar a memória, a gente tem que aprender. A gente tem que estar aprendendo sempre. O que é lógico que uma pessoa de 70 anos pode e deve, com prazer, escolher o que gosta. Eu quero aprender a culinária melhor. Não, eu quero aprender a mexer nesse computador aqui que eu preciso me inserir nesse mundo digital. Pouco que seja, mas eu quero aprender. Eu quero aprender a tocar um instrumento. Vamos tocar um instrumento depois de 70 anos. No momento que eu estou fazendo isso, eu estou fazendo sinapse, eu estou fazendo conexão, eu estou estimulando a produção de neurotransmissores. Então isso vai me ajudar a não ter demência. Então isso é muito importante. Deixa eu continuar aqui, gente, que eu acabo falando muito e estou tratando depressão. Resolvendo isso, voltarei a dormir. Sim, Marcelo, a depressão é um fator de precipitação ou de manutenção da insônia. Então, a gente precisa tratar a depressão
e também fazer todos os mecanismos necessários para dormir melhor. Eu vou tentar achar a Isadora aqui. Desordens hormonais. O Rodrigo está falando aqui. Olha, muito bom, Rodrigo. Uma outra questão é isso, né? A endocrinologia e o sono. Nossa! Não dá para separar, né? A menopausa é um fator, assim, drástico para a mudança do sono na mulher por alteração hormonal. O hipo e o hipertireoidismo interferem diretamente no sono. A baixa de testosterona também, no homem e na mulher, também vão interferir no sono. O diabetes, né? Não produzir insulina adequadamente, nossa, poliúria, urinar de madrugada, vontade de se alimentar, muita sede, essa descompensação e aí o ganho de peso e a chance de apneia do sono associado à insônia. É lógico que as questões endocrinológicas têm uma associação direta com o sono. Sandra dizendo que está sendo criticada pela família por ficar em casa fazendo quarentena. Eles já tomaram 2 doses e eu vou tomar em julho. Isso está fazendo ficar angustiada. Quer dizer, ela está sendo criticada pela família por ficar em casa. Sandra, olha, isso eu acho que lógico que estar em casa, estar confinada, aumenta a chance de insônia. A insônia triplicou na pandemia. Então, isso é muito sério. Mas a sua fazer o seu papel como cidadã e conseguir, mesmo dentro de casa, fazer exercício, tomar um sol aqui e acolá, estar em contato com o outro, mesmo que virtualmente, receber os seus parentes, é uma forma da gente minimizar esses problemas, né? Muitos de nós passamos 1 ano dentro de casa. Eu tenho muitos pacientes que eu tenho acompanhado por teleconsulta, para não saírem mesmo, para se protegerem, né? Que ainda não tomaram a 2ª dose da vacina. É um fato, eu acho que isso é uma opção. Acho que a gente não tem que ter crítica, né? Eu acho que a gente tem que ter... É muito mais seguro. Eu, por exemplo, já tomei a 1ª dose. Só que, como eu não estava no fronte... ou seja, não estava trabalhando na terapia intensiva, mas eu não parei de trabalhar dia nenhum, eu tive Covid. Por quê? Porque é isso, né? O profissional de saúde, ele está atendendo, por mais que ele esteja com EPI, a chance de você pegar a doença é muito grande, né? O contágio é muito fácil, né? É um vírus que realmente tem um grau de contágio absurdo. Então, se você se sentir melhor aguardando a 2ª dose, você está correta. Vamos lá. Vitamina C, que a senhora passou para mim. Bom, aí a gente conversa sobre a sua medicação, certo? Home office pode desencadear uma futura doença silenciosa? Oi, Ângelo, tudo bem? Sim. O home office foi muito bom no início, né? Muitas pessoas, nossa, agora descobri, não vou pegar trânsito para ir, trânsito para voltar, estou rendendo. A questão é que as pessoas em home office trabalham muito mais. A divisão do que é tarefa de casa, do que é lazer e do que é trabalho não acontece mais. Por isso é que houve um agravamento imenso de insônia, de exaustão, de dor, porque o indivíduo em home office está na frente do computador, sentado aqui o tempo inteiro. Então, muita dor por esforço repetitivo, dor lombar, dor por não fazer atividade física. E muitas pessoas adoeceram, sim, por não terem esse entrave, né? Olha, bati meu ponto, saí vigente, conversei, cheguei a casa, jantei. Em casa não tem trabalho, em casa eu não tenho que trabalhar lá, aqui eu não vou trabalhar.
essa divisão, esse divisor de águas não aconteceu mais, né? Então eu tenho muitos pacientes reclamando que estão trabalhando muito e as pessoas perdem a noção, mandam mensagem, né? Sábado, domingo, é sábado ou é terça? Que dia que nós estamos? Ai, já são 9 horas, desculpe, mandei mensagem. Perderam a noção, efetivamente, daquele horário dito comercial e se você trabalha no horário comercial. Então as pessoas estão trabalhando mais, estão dormindo pior, porque aí a gente não tem a noção do claro e do escuro. Eu acordo, saio, claridade, sol, meu sistema, né, temporizador entende, é dia, vigília, atividade, cortisol. E à noite a mesma coisa. Eu saio, está escuro, penumbra, eu não estou com luz, eu não estou com luz da tela, eu não estou com os eletrônicos, inibindo pela retina a produção da minha melatonina. Né? Eu faço atividade física durante o dia, então diminuiu muito o número de atividades físicas. Eu tenho muitos pacientes com doença de Parkinson. Olha, eu não diria que a totalidade, mas a grande maioria piorou. Piorou na pandemia. Por quê? Porque é tratamento para o doente com rigidez, fazer se mobilizar, se exercitar, caminhar, fazer cinesioterapia. E esses pacientes não estão fazendo, né? Eles não estão saindo. O medo, o paciente com parkinsoniano muitas vezes é idoso, na grande maioria das vezes é idoso, tem tempo de doença, etc. Então essa comorbidade era um fator muito grave, né, de preocupação. Então os indivíduos estão rígidos, sabe? E pessoas que já estavam muito motivadas, eu brigo muito, eu incentivo muito para fazer exercício. Então, doutora, o Pilates fechou, a natação não tem condição de ir, a academia, praças, né, que fecharam, agora já abriram, mas passaram muito tempo fechadas. Então, isso piorou muito o sono. Então, você tem a dúvida que estar confinado, estar em home office, piorou. Qualquer médico que tenha que tratar ansiedade e insônia tem que encaminhar o paciente para terapia. Isso é uma grande verdade, mas existe um grande mito ainda, né? Existe uma restrição, uma resistência muito dos pacientes em fazerem terapia. Existem vários tipos de terapia. O que a gente está propondo aqui, inicialmente, e que também não significa dizer que não extrapole para outra terapia. É uma terapia específica para nos ajudar a tratar a insônia, para nos ajudar a desmamar medicação. É essa terapia que a gente está pensando aqui. Mas muitos pacientes fazem as sessões dessa terapia e depois continuam com o terapeuta ou estão com seu outro terapeuta tratando questões existenciais, questões conflituosas, autoconhecimento. Então é investimento, gente. Eu vou tentar aqui achar a Isadora. Peraí. Isadora está aqui. Vamos ver se eu consigo. Envio para a Isadora. A gente fez um testinho aqui antes das 18 horas e, infelizmente, a gente não conseguiu. Vamos ver se eu consigo ou se ela mesma me manda um pedido de solicitação. Que aí eu queria que ela falasse um pouquinho, né? Porque ela é especialista, ela faz terapia cognitivo-comportamental e é muito, muito necessário. A diferença é imensa. O depoimento dos pacientes que fazem terapia falam por si só, sabe? Então, seria muito interessante ela explicar como funciona essa terapia. Isadora, cadê você? Mas se a gente não conseguir hoje, eu prometo que eu vou começar a próxima live. Olha, não está conseguindo participar, veio uma notificação aqui para mim. Mas eu prometo que na próxima live a gente vai falar até de outro assunto, mas eu começo com a Isadora explicando essa terapia. Eu vou só dar uma pincelada aqui, Isadora, desculpe, porque a gente tentou, mas não conseguiu. É uma terapia que tem, em média, 8 sessões. Antes da pandemia, a grande maioria da terapia era presencial. Então, o paciente ia no consultório do terapeuta,
nessas 8 sessões para ser ensinado passo a passo as técnicas, o que pode e o que não pode. Logo um parênteses aqui, não é apenas higiene do sono, gente. Isso é muito importante, mas não é apenas isso. Ah, não posso tomar cafeína, qual é o horário que eu vou fazer exercício, qual é o horário que eu vou levantar. Não é só. Isso é um fator muito importante no nosso dia a dia. Acabei de falar da regularidade. Mas é muito mais do que isso. É perceber que dorme. É consolidar tempo de sono. É chegar dormindo 4 horas e durante a terapia mostrar e provar que está dormindo 6 horas, que já está dormindo 7 horas. É isso que a gente consegue com esse tratamento conjunto com o especialista, com o terapeuta, que vai prescrever ou não, que vai te diminuir remédio ou não, com a terapia cognitivo-comportamental. E hoje, com a pandemia, se facilitou um pouco mais essa terapia, se fazendo online. E existem já publicações científicas mostrando que a terapia online tem significância estatística, ou seja, a resposta, a melhora com ela. Existem também terapias coletivas, né, que você não faz só individual. Existem terapias por aplicativos, que aí você não tem interação com o terapeuta, mas você tem que ser muito disciplinado em seguir a terapia, seguindo aquele passo a passo, né? Então, são coisas em paralelo, coadjuvantes e necessárias, né? Eu diria até que é o padrão ouro de tratamento. É fundamental fazer a terapia para insônia, para que a gente saia dessa gravidade que é dormir pouco, dormir mal e passar o dia mal, isso em longo prazo. O que mais que eu tenho aqui? A depressão funciona diferente. Eu bato na cama e em menos de 5 minutos eu apago. É verdade, né? Existem pessoas que têm hipersônia. É uma outra forma de manifestação de sintomas depressivos, né? Então, existem sintomas depressivos e existem associações de transtornos. Então, a gente tem que avaliar se isso acontece. E também temos que tratar a hipersônia, porque melhorando a hipersônia, às vezes com estimulantes, às vezes com sol, tirando da cama, também vamos melhorar a depressão. Então é importante também focar na hipersônia. O que mais que a gente tem aqui? Dormir 2 horas depois do almoço é prejudicial para o sono noturno? Verônica, isso não é cochilo. Cochilo são 20 minutos. 30 minutos no máximo é considerado um cochilo. Ou seja, eu não tive tempo de entrar em sono profundo. Né? Muitas vezes a gente dorme à tarde. Quantos de nós dormimos à tarde e acordamos mal? Acordamos e a cama vem junto, né? Aquela inércia. Por quê? Porque a gente entrou em sono profundo. E despertamos 1 hora depois, por exemplo. Então, isso não é interessante. Agora, 2 horas de sono é um ciclo de sono. Você vai passar por sono profundo, você vai ter sono REM e depois você vai despertar. Isso chama-se sono bifásico, ou seja, eu durmo a maior parte da noite no período escuro e complemento o meu sono com 2 horas de sono à tarde. É lógico que eu vou arrastar um pouco o início dessa noite de sono. Normalmente eu dormiria, se eu não dormisse à tarde, eu ia dormir 10 horas da noite. Dormindo à tarde, eu vou dormir meia-noite. Mas se isso é um hábito, se isso é uma rotina e se isso funciona para você, isto não é errado. Eu só não posso dormir 2 horas no domingo, porque isso vai prejudicar meu sono da noite. Domingo é a pior noite de se dormir, porque a gente está começando a semana. Então, isso aqui não é legal. Vamos mais. Fibromialgia pode comprometer o sono? Com certeza, Helena. Faz parte do diagnóstico da fibromialgia ter insônia. As dores, né, aqueles pontos dolorosos, a gente tem 9 pares de pontos dolorosos,
e insônia. Muito mais prevalente na mulher do que no homem, né? 8-1 é muito mais prevalente. Agora, a fibromialgia é um diagnóstico de exclusão. Não existe um marcador para fibromialgia. Existem até algumas ondas que se encontram na polissonografia, mostrando que o sono é ruim por conta dessas ondas específicas, né? Que podem aparecer na polissonografia. Mas, assim, não tem um marcador específico. Eu tenho que ter, não ter marcadores reumatológicos que justifiquem aquela dor, para que a gente feche o diagnóstico. E aí existem várias formas de tratamento, medicamentosos e não medicamentosos, para que a gente conviva e fique bem, e durma bem e tenha menos dor nesses ciclos dos pacientes que têm fibromialgia. O que mais que nós temos aqui? Que live top! Obrigada, Tiago. Muito boa, Viviane, muito obrigada. Mas vamos ver aqui. O uso da melatonina por mais de 12 anos é prejudicial? Kel, a melatonina, né? Hoje a gente tem muito estudo da melatonina, ela é muito inocente, né? É um neurohormônio, a gente produz, e o que se viu é que ela praticamente não gera efeitos colaterais, ela é muito benéfica em muitas circunstâncias, não somente no sono. Para você ter uma ideia, existem trabalhos com gestantes fazendo melatonina, bebês usando, trabalhos experimentais, bebês tomando melatonina. O que acontece é que ela foi utilizada indiscriminadamente, por isso é que foi proibida no Brasil. Hoje, através de liminar, a gente pode manipular melatonina. Mais uma boa notícia para vocês. Teremos melatonina brasileira a partir do segundo semestre. Já existem indústrias, a Anvisa liberou, e a gente vai ter comercializado no Brasil melatonina. Qual é a questão importante? A gente produz picogramas de melatonina toda noite na fase escura para que nos ajude no sono. E aí se rotulou, né, principalmente nos Estados Unidos, as melatoninas que tem lá tem de 3, de 5 e de 10 miligramas. Então, até para eu prescrever melatonina para o meu paciente que trazia de fora, bom, traga de 3 miligramas. Mas mesmo 3 miligramas é uma dose elevada. A gente não precisa dessa quantidade de melatonina para ligar no receptor e dizer que é noite. E a outra questão é que melatonina não é indutor de sono. Então, não é para tomar melatonina meia hora antes de dormir. Ah, doutora, dobrei a dose, agora eu estou tomando 2 comprimidos de 5 miligramas e mesmo assim não faz efeito para mim. Sim, não faz efeito para você porque você não tem. Igual, olha, eu vou tomar um remédio para asma e ele vai resolver o meu problema. Aí eu pego e tomo um remédio da pressão para tratar a asma. Nossa, não resolveu meu problema porque eu tomei esse remédio, eu dobrei a dose. Quer dizer, não é para esse fim. Então, a gente tem que entender que melatonina é para ritmo, é para alteração de ritmo, alteração de fuso. Eu tenho que dormir mais cedo, eu tenho que acordar mais cedo, eu tenho que dormir mais tarde. Vamos ajustar esse ritmo. Também crianças sindrômicas, com síndromes neurológicas, que, logicamente, esse ciclo vigília-sono está comprometido. Aí a melatonina efetivamente vai nos ajudar. No espectro autista, tem trabalhos mostrando com eficácia. Idosos com doença de Alzheimer também tem indicação, mas isso é prescrito pelo médico, gente. Não é a gente comprar e fazer e trazer dos Estados Unidos e tomar e aumentar a dose. Não é assim que as coisas funcionam. Olha que beleza, uma pessoa dizendo que deixou um depoimento que hoje ela tem um sono saudável, né? Provavelmente não era bom e agora ela pode dizer que é bom. Que beleza, né? Pessoas que tomam outras medicações, né? Eu acho que tem que discutir individualmente, né? A gente não pode conversar aqui sobre o seu remédio específico. As pessoas que justificam, né, que dormem mal por causa disso, por causa daquilo, a gente precisa desconstruir estas crenças.
A gente precisa quebrar essas barreiras, esses tabus. Preciso dormir, tenho que dormir 8 horas. E se você for um dormidor curto e não precisar de 8 horas? Já pensou nisso? Então, isso é uma outra possibilidade, sim, né, disso existir. Minha mãe gosta de ler, ela tem 84 anos. O melhor estímulo cognitivo que a gente pode ter é a leitura. É o melhor de todos. Ele está agindo em todos os órgãos dos sentidos. A gente está estimulando várias áreas do sistema nervoso central, várias conexões. É muito interessante ler. Se ela puder, além de ler, reproduzir o que leu, conversar o que leu, evocar o que aconteceu naquele capítulo, como é o livro, estimular. Eu quero estimular outra pessoa a ler esse livro. O que eu preciso? Então, faça essa sinopse. Então, isso sim, isso é um exercício mental muito importante. Obrigada, gente. Muito obrigada pelos elogios. A pandemia, justamente, influenciou muito nessa questão do home office, né? É verdade. Doença autoimune com imunossupressor. Glauco, uma coisa muito, muito séria, né? Nas publicações, agora a gente tem as chamadas meta-análises, quando a gente faz essas pesquisas científicas. A gente teve tanta publicação e foi liberado, porque quando a gente faz publicação científica, a gente tem que submeter artigos e 75% dos artigos são negados. Por isso é que é muito difícil publicar no mundo, não é só no Brasil, não. E aí, agora na pandemia, o que eles fizeram? Abriram open mesmo, publica, por quê? Exatamente para cura, para entender melhor a doença, entender os efeitos. Para você ter uma ideia, era dividido assim: Covid, dermato, cardio, reumato, neuro, psiquiatria, Covid e aí os artigos ali, muitos, 5.000 artigos a respeito daquilo, para que o mundo conseguisse juntar informações de todos os lados, vacinas, medicações, foi a forma que a comunidade científica achou. E hoje, o que a gente está fazendo? Pegando, compilando esse monte de artigos, quer dizer, 1.000 casos aqui, 2.000 ali, 3.000 aqui, compilando, bom, 100.000 pessoas com este problema e e na pandemia, o que aconteceu? E o que se viu, Glauco, é que pessoas com doenças crônicas, incuráveis, foram as que mais sofreram na saúde mental na pandemia. É um fato concreto. Por quê? Até pela dificuldade. Poxa, eu já tenho uma doença. Se eu pegar Covid, eu morro. Nossa, eu já tenho essa doença. Como é que eu vou chegar ao meu médico? Como é que eu vou conseguir esse remédio? Será que esse remédio vai faltar? Será que essa pessoa vai poder me ajudar? Meu companheiro ficar doente. Como é que agora 2 pessoas doentes em casa? Então, eram muitas incertezas e a gente tem muitas pessoas com doenças crônicas, né, hoje em dia. Então, é um problema sério, né? Imunossupressores. Fazer imunossupressor já é um grupo de maior preocupação, não tenha dúvida, né? A gente custo-benefício, eu tenho que fazer, mas eu tenho que saber de algumas limitações, algumas preocupações, mais chances de infecção, né? Essas coisas todas. Estar um ano confinado em casa não pode ser saudável de jeito nenhum. Não é, querido, não é saudável. Ainda assim, é bom lembrar que nenhuma vacina é 100%. Não sabemos, não, daqui a um ano, todos com a segunda dose, aí que nós vamos saber efeitos da própria vacina. Né? Eu tenho que revacinar? A vacina cai cabelo? Não sabemos, né? Mas hoje é o que nós temos de maior proteção. Então, vamos fazê-lo. E, gente, desculpe, olha, 19 horas. Eu não sei, antes que a live caia, eu não sei se o Instagram, se agora está caindo automaticamente, mas eu queria agradecer
mais uma vez, todos vocês. Desculpe se eu não consegui responder aqui todas as perguntas, mas eu fico muito feliz, né? A gente teve, em média, sempre quase 50 pessoas aqui presentes. Espero estar ajudando, né, a vocês, aos seus familiares. Essa live está gravada, vai ficar gravada no IGTV e também no YouTube da Clínica Bacelar. Se vocês acham que alguém possa ter se beneficiar, né, se mandar enviar para alguém que esteja vivendo alguma situação semelhante, tá? Estará disponível e, e eu aviso, né, quando vai ser a próxima. Muitos pacientes meus falam, poxa, doutora, 18 horas é um horário muito cedo, eu estou saindo do trabalho, eu não posso assistir. Eu vou ver se eu até consigo ajustar um pouquinho esse horário, um pouquinho mais tarde, talvez, ajude a mais pessoas poderem participar e poderem tirar dúvida, tá bom? Um beijo, até a próxima semana que vem. Tchau, gente. Um beijão.